Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, a Conexão Alfa, aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Estamos aí ao vivo pela TV Alfa, canal 8 Net Claro, Botucatu, também através aí do Facebook, do YouTube, do Twitch.tv e também pelo nosso aplicativo. Você pode participar aí com perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 14996616411 e também através aí dos comentários da live do Facebook. Eu sou Fernando Bruder, Conexão Alfa. É esse programa que visa falar de política. Até o ano que vem a gente vai estar falando exclusivamente sobre política, ouvindo aí os presidentes e partidos aqui da cidade de Botucatu, ouvindo os futuros candidatos, quem são essas pessoas importantes no meio da política, e a gente vai trazer aqui para bater um papo, para a gente entender esse lado mais humano que tem atrás do político. Hoje não seria diferente, a gente vai também fazer um bate-papo hoje, novamente. O presidente do partido vai estar aqui conosco, comecinho de janeiro também, nesse formato, para a gente entender aí todos os partidos políticos da cidade de Botucatu, o que tem de propostas para a nossa cidade para a próxima eleição. Hoje, excepcionalmente, não temos o Renato Serra aqui também na co-apresentação, mas temos ela, a Júlia Coelho. Boa noite, Júlia. Boa noite, Fernando. Então, é uma responsabilidade, né, substituir o Serra, mas posso dizer que o Serra hoje está mais bonito. Muito obrigada pela oportunidade, né? Para mim é uma satisfação muito grande, ainda mais receber o Palinha aqui hoje, né? Que a gente já se reuniu outras vezes pela paixão que a gente tem com a música e agora a paixão pela política, né? A gente nunca teve oportunidade de conversar sobre política, né, Palinha? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você e seja muito bem-vindo ao estúdio aqui da TV Alfa. Eu que agradeço o convite, Fernando, Regis, parceiraço, Júlia, prazer tê-la aqui. Eu sei que o Renato não está aqui, mas com certeza está prestando atenção. Ele está aqui no WhatsApp. Está no WhatsApp, então um grande abraço. Renatão, grande parceiro, também vocês sempre muito carinhosos comigo, né? Toda vez que eu vim aqui, ou tive oportunidade, até quando era, né, no outro espaço lá, sempre fui muito bem recebido. Então, uma satisfação em poder falar de política. Eu acho muito importante, né, que as pessoas se politizem um pouco mais, né, e aprendam e entendam qual a função do político, qual a função do vereador, qual a função de cada um que ele vota, né, porque às vezes a gente confunde um pouquinho as coisas. Mas prazerzaço e prazer ter você hoje aqui, né? Quem sabe não faz um dueto no final da... Não tem o Doug aqui para tocar, não. É isso aí, vamos que vamos. Bacana. Palinho, na verdade, das outras vezes que você teve a oportunidade de estar com a gente já aqui, poucas foram as vezes que a gente conseguia falar a respeito do ser humano que tem atrás do político, né? E acho que é muito bem isso que a gente queria hoje entender, né? Quem é o Palinha? Como que ele começou, na verdade, na política, né? Eu sei que você tem um trabalho muito bacana na área social, já também há um bom tempo, músico, mas como que teve esse despertar pela política? Legal, Fer. Na verdade, assim, desde muito jovem, eu sempre participei de grupo de jovens, né? Comunidade de jovens. E nesse meio a gente quer mudar o mundo. Né? A gente participa de retiros assim, e a gente sai com a cabeça, quero mudar o mundo. E a gente tentou começar a mudar o mundo através das ações, né? Visitas a lugares onde tinham pessoas em situação de vulnerabilidade, visitas a instituições como asilo, Casa dos Meninos, Casa das Meninas, e a gente foi crescendo nisso, né? Eu participei muito tempo do TLC e do MinTLC, depois acabei me afastando e comecei a participar a gente criou um grupo chamado Peregrinos do Amor, né? E esse grupo tinha esse objetivo, né, tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Nesse meio tempo, caminhando, daí a gente tinha um amigo nosso dentro desse grupo, o Márcio, que a gente via na política assim, uma ferramenta muito, muito grande, muito forte, poderosa de mudança efetiva. Quem me acompanha sabe que eu falo muito de política pública, né? Eu acho que a política é a maior ferramenta de mudança que a gente tem. As ONGs ajudam, a igreja ajuda, mas efetivamente, o que pode mudar realmente a vida das pessoas é a política, porque é uma coisa perpétua, uma coisa perene, né? Daí, esse amigo nosso, Márcio, ele tentou 2 vezes, se candidatou, foi bem votado, tudo, mas não foi eleito. Na segunda vez que ele tentou, eu já estava trabalhando na prefeitura com o Pardini me convidou para trabalhar com a causa animal, né? Instituir aqui em Botucatu políticas públicas voltadas para a causa animal, e na segunda vez ele também não entrou, na terceira vez ele falou, Palinha, daí o filho dele nasceu,
teve um probleminha de saúde, ele falou, acho que agora é sua vez. E eu não sou muito de tomar decisão assim afoita, né? Eu gosto de pensar, gosto de refletir. Daí comecei a conversar com algumas pessoas, com o Pardini, inclusive. Me aconselhei muito com o Aparício, que é um cara que assim ajudou em muitas campanhas vitoriosas em Botucatu, e aceitei o desafio. Né? Aceitei o desafio. Na época, o André Pérez, caminhamos muito tempo junto, um cara que eu tenho um carinho muito grande. E daí mergulhamos de cabeça, só que assim, não pudemos nem fazer muita campanha, porque a gente pegou a época da pandemia também, né, Júlia? E as campanhas foram via rede social, panfletagem quase não fizemos, mas assim, uma coisa interessante, viu, Fernando? Na sexta-feira que antecedeu as eleições, o Aparício me ligou e perguntou qual era a minha expectativa. Eu falei, tá, uma ótima expectativa. Ele falou, quantos votos? Eu falei, 1.500. Ele falou, mas com 1.500 entra. Eu falei, pô, mas foi para isso que a gente fez campanha, né? E daí foi realmente, e no domingo demorou para caramba para sair o resultado. Mas você conseguiu 1.666 votos. 1.666. Eu não gosto muito desse número, 666, mas enfim. Não, é mais, é 1.000 a mais. Mas 1.666 votos, primeira eleição, numa campanha diferente, né, que a gente não pôde, infelizmente, sair às ruas. Mas assim, a vontade de fazer bem para as pessoas, Fê e Júlia, já estava dentro de mim, né? E assim, eu uso a política para isso, né? Eu quero as pessoas e os animais, né? Que foi uma das coisas que me motivou muito, porque a gente não tem muita política pública voltada para os animais, não é só em Botucatu, no Brasil. E as pessoas, cara, eu sou apaixonado por gente, né? Criança, por idoso, nossa, ganho horas quando eu vou no asilo, então lá na Vila Dignidade, conversar com eles. Então, a política está me dando essa oportunidade, né, de deixar um legado de mudança realmente para a cidade. E como que foi, assim, como que foi você entrar para essa liderança e ser hoje presidente da União Brasil? Então, também foi meio que por acaso, né? Quando eu me filiei ao DEM, até vi que na chamada estava DEM, né, Democratas, mas houve se juntaram, né, o PSL e o Democratas, e quando houve essa mudança, a gente tinha até a oportunidade de sair do partido. Porque você já estava eleito quando se tornou União Brasil, no primeiro ano, eu passei o primeiro ano quase que todinho como democrata. Né? E daí, no final do ano, houve essa mudança. E daí, os partidos, eles, assim, como vem a ordem lá de cima, a gente não tinha opção aqui embaixo. Né? Então, foi feita a fusão, mas o PSL não tinha conseguido nenhuma cadeira. E daí, quando teve a eleição para deputado, a gente precisava refazer o diretório. Na época, o presidente era o Fabinho, do DEM. Depois, quando a gente precisou refazer, daí o Tutão veio conversar comigo e falou, Palinha, você aceita ser presidente do partido aqui em Botucatu e tal? Eu falei, por hora não era uma responsabilidade muito grande, acho que agora, em 2024, vai ser uma grande responsabilidade, montar time, montar chapa e tudo mais. Mas até então, porque as coisas estavam caminhando, e a gente ainda, eu, Marcelo Slima, a gente conversava bastante, a Cláudia na época ainda estava com a gente na Câmara, e a gente ainda conversava, né, sobre o que a gente precisa se aproximar também do pessoal do PSL, para ver o que eles pretendem e tal, mas muita coisa aconteceu, né, dentro do PSL, principalmente. Mas, assim, eu sou movido a desafios, viu, Júlia? Então, assim, eu gosto de ser desafiado, né? E gosto de fazer um bom trabalho quando sou desafiado. Nem sempre a gente consegue, né, agradar todo mundo e nem fazer. Mas a União é um partido grande, que não se interfere muito nas nossas ações aqui em Botucatu, nos deixa muito livre para votar, para escolher, para trabalhar. Então, é um partido que, assim... eu não sei, né, cara, eu não tenho um partido que fala, pô, esse partido tem a minha cara. Né? Mas é um partido que nos dá apoio quando a gente precisa, tem alguns deputados assim, com os quais, quando eu preciso, eu posso contar com eles. Mas é isso, eu acho que a grande missão, o grande trabalho, a grande responsabilidade vai ser agora em 2024, porque ele tem uma eleição pela frente, e se a gente quer alguma coisa, e vai ser muito diferente essa eleição, apenas 12 candidatos por partido, então não dá para brincar, não dá para colocar... laranja no meio, só ninguém que vai lá só compor chapa, porque a gente precisa de gente que tenha bastante voto para poder conseguir pelo menos uma cadeira e pleitear 2 cadeiras. Então, 2024, União Brasil precisa se mexer. A questão da causa animal,
ela tem sido uma alavanca para alguns candidatos. E não acredito que tenha sido diferente na tua causa. Eu falo isso não de uma maneira negativa. Eu acho que é uma demanda que estava esquecida há décadas aqui na cidade, né, de Botucatu. E a gente até tem um caso com um ex-integrante aqui também da equipe, o Júlio César, que mudou-se para Bauru, e ele desenvolve lá um trabalho bem bacana também. Não sei se você conhece ele, que é vereador lá na cidade de Bauru. E aqui em Botucatu, você e a Érica também abraçaram essa causa e tiveram adeptos e pessoas que entenderam que era o momento de ter alguém na Câmara Municipal para olhar em prol dos animais, né? Você acredita que isso fez a diferença na sua candidatura? E já vou emendar uma pergunta também. Se caso não tivesse a causa animal, você acredita que teria votos expressivos na Câmara? Bom, vamos lá. Primeiro que, assim, realmente a causa animal ela tem mudado de patamar já há um bom tempo, né? Desde a esfera federal, estadual, municipal. Inclusive, eu tenho tido, hoje existe a UVESP, né, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, e eu faço parte da Comissão de Direito de Bem-Estar dos Animais, né? Então, a gente está querendo criar políticas públicas para o Estado de Botucatu, né? Eu já levei algumas ideias, tive a oportunidade de sentar com a alta cúpula lá para falar dos nossos desejos, dos nossos pleitos. Em Botucatu, quando o João Cury era prefeito, sempre que tinha alguma coisa relacionada à causa animal, ele vinha se aconselhar comigo. Aconselhar no bom sentido, né? Porque aconselhar, quem sou para dar conselho para o João? Mas ele tinha algumas dúvidas em relação à causa animal, então ele vinha me perguntando muita coisa. Quando o Pardini foi eleito, a gente se conheceu na minha igreja lá, que eu fui apresentar o padre para ele, e ele perguntou, né, o que eu fazia. Eu trabalhava como adestrador, né, de cães. E eu nunca fui de ONG, eu nunca participei de nenhuma ONG. Admiro demais o trabalho que as ONGs fazem, que os protetores fazem em Botucatu, apesar da falta de união que existe, e é muito grande essa falta de união, assim, e não é só em Botucatu, Fernando. Em todo lugar que eu vou, eu converso com algum gestor e falo, qual que é o seu grande problema? É a falta de união. Mas aí, assim, comecei a trabalhar na prefeitura, o primeiro passo nosso foi assumir a castração para a prefeitura, claro, terceirizada, mas o dinheiro era repassado para uma ONG que caracterizava o serviço, de certa forma, né? Então, eu falei, Pardini, traz para a nossa mão, faz uma licitação, etc. Tal. Absorvemos isso, fizemos algumas melhorias no canil municipal, conseguimos algumas emendas, conseguimos um carro para o canil municipal, começou a melhorar a situação. Eu acho que, assim, a Érica, né? A Érica, com certeza, assim, ela tem um peso muito maior dentro da causa animal em termos de votos do que eu, né? A ONG da qual ela faz parte, hoje é voluntária, porque ela teve que se afastar, né, da direção da ONG, da presidência. A Liga do Bem tem um nome muito forte em Botucatu, né? E eu creio que, assim, eu tive muitos votos. Eu acho que, assim, as pessoas... Eu tenho mais voto. Eu ajudei muita gente nesse tempo, né, com castração, mas não é eu, né? Era meu trabalho. Com castração, com ajuda com consulta, intervindo junto ao canil e tal. Mas eu tenho, assim, eu creio que, vendo as localizações onde eu fui mais bem votado, a região da minha paróquia, Sagrado Coração de Jesus, foi a região que eu fui mais bem votado. Né? E eu lembro que, assim, a única ação diferente que eu fiz uma carta de próprio punho a gente faz assim, né, claro, digitada, né? E direcionada ao público da minha paróquia, né? Quando eu trabalhei por mais de 20 anos, e trabalho até hoje, sirvo lá. Então, assim, eu sei que foi muito expressivo, mas, com certeza, se não fosse a causa animal, eu teria que trabalhar um pouco mais e teria que procurar uma outra bandeira para defender, para tentar conseguir mais votos. A causa animal foi fundamental porque, assim, me aproximei do deputado Ricardo Isaac, que fazia um trabalho muito bacana, com o Aparício, que conseguiu me ajudar também nessa condução. Então, a causa animal foi muito importante. É difícil dizer que eu não seria eleito, porque, assim, teve gente que entrou com 1.200 votos. Né? Então, teria que pensar que mais de 500 votos foram da causa animal. Mas, assim, foi importante e por isso que eu devo muito à causa animal. Então, eu corro muito atrás das coisas, porque eu falei, eu tenho ido muito a São Paulo, o ano que vem pretendo ir para Brasília, quero sentar, né, com a coordenadoria de bem-estar animal que foi criada lá em Brasília, para falar, porque, assim, eu quero mudar a visão das pessoas, não só em Botucatu, porque eu falo muito isso, se a gente melhorar Botucatu e não melhorar a região,
quando ficar muito bom aqui, as pessoas de pardinho, bofete, vão trazer os seus bichinhos aqui, vão abandonar aqui, falar e eles cuidam. Então, assim, é uma bandeira que eu defendo demais, mas me apaixonei por outras causas, Fernanda. O autismo é uma causa assim, que me tocou muito. O diabetes, né, também assim, me aproximei muito da ABAD, e também assim, as doenças pulmonares, me aproximei muito da doutora Suzane, fazendo um trabalho incrível em Botucatu. Mas o start mesmo, o pontapé inicial foram as ações sociais junto a peregrinos e a causa animal, que estava carente realmente de pessoas que... tinha pessoas que ajudavam, faziam alguma coisa, né, esporadicamente. Eu sei porque eu recebi algumas demandas de vereador quando eu estava no Executivo, mas quem realmente arregaçou as mangas para fazer alguma coisa foram realmente a vereadora Érica e eu, né, para correr atrás, para destinar emenda, para correr atrás de emenda, etc. Então, ajudou muito e eu quero devolver isso para a causa animal, quero devolver isso para os animais, porque eles não têm voz, né, então a gente quer ser a voz deles. Muito bem. A gente quer hoje conhecer o presidente do Partido do União Brasil e o Partido União Brasil em Botucatu. Né? Eu acredito que você vai ser candidato novamente e a gente vai ter a oportunidade de ouvir o candidato Palhinha aqui, no Conexão. Mas, se a gente fosse atentar à questão do partido, a gente sabe que a União Brasil nasceu dessa união em 2022, né, do PSL com Democratas, e tem no seu grupo nomes de grande relevância na história política do Brasil, né? 25% hoje do Senado é formado pela União Brasil, né? Temos nomes aí expressivos, Alan Rick, o Jaime Campos, o Davi Alcolumbre, o próprio Sérgio Moro, Márcio Bittar. Dentro da Câmara dos Deputados, o Kim, né? O japonesinho, o Kataguri, o Luciano Bivar, o próprio Nicolete, a Rosângela Moro, nomes expressivos dentro da representatividade feminina, né? A Daiane do Capitão, a Rosângela Moro, a própria senadora do Tocantins, a professora Dorinha, e também governadores, né? 4 governadores hoje são da União Brasil, inclusive 2 foram reeleitos, né? O Ronaldo Caiado, lá de Goiás, e o Wilson Miranda, que eu tive também a oportunidade de conhecer lá no Amazonas, foi reeleito. Então, tem nomes fortes no cenário nacional do União Brasil. Você acredita que Botucatu, a Câmara hoje dos vereadores, tendo o Pedroso, você e o Sleiman, tem uma representatividade de peso no cenário político hoje da cidade? Bom, a União, até uma fala que se ouve muito dentro da União Brasil, né? É um partido que já nasceu gigante. E realmente nasceu gigante, porque se fundiram, né, 2 partidos que já tinham uma certa representatividade, que conseguiram conciliar as diferenças com aquilo que eles tinham em comum. Acho que isso é importante, né? A gente não pode focar só no que a gente tem diferente, conseguiram unir o que eles têm em comum. Inclusive, você falou do Bivar, o Bivar, ele é presidente estadual do partido, o Bureda é presidente nacional do partido, nomes fortes, nomes controversos, né? E eu lembro que quando ainda era Democratas, eu sempre falava, pô, Democratas, partido não sei de quem, partido não sei de quem. Eu falei, cara, é o partido do Palhinha, é o partido do Sleiman, é o partido do André Pérez, vice-prefeito, o partido da Cláudia Gabriel. Pensa dessa forma, né? Porque é a gente que vai trabalhar aqui próximo de vocês. Óbvio que a gente precisa muito do apoio deles. O Sleiman é um cara especial demais. É um cara de uma inteligência e de uma capacidade assim, de administrar, de gerir, de pensar macro muito grande. Isso me fez aproximar muito dele. E um carisma imenso, né? O Sleiman é um cara incrível, é um irmão que a política me deu, apesar da diferença, não tanto diferença assim, né, mas ele, a Devane, esposa dele, me trata com carinho, assim, me trata como filho, né? Quando a gente vai para algum lugar, fala, filho, toma cuidado, eles falam para mim. Então, o Sleiman é um cara, de verdade, o Sleiman é um cara necessário para a política. Seja como vereador, seja como secretário, seja como for. O Sleiman é um cara necessário na política. Tá? É um cara assim que ele pensa a política de um jeito muito especial, diferente. Uma política séria, uma política... Né? O Pedroso, ele é suplente da Cláudia. O Pedroso é um cara, coração.
né? É um cara coração. E ele mesmo assim, ele mesmo fala, né, que ele tem umas coisas que ele não entende, que ele está aprendendo, né? Tentou algumas vezes, agora conseguiu ser eleito, né? Fiquei muito feliz quando ele veio, assim, tipo, inclusive ele falou ontem, é verdade, assim, fui o primeiro cara que estendeu a mão para ele, né? Porque eu lembro que nas primeiras sessões ele não falava, ele não pedia para apoiar uma matéria, etc. Então, peguei ele pela mão, chamei ele na minha sala e falei, Pedroso, assim, ó, quando você gostar, daí expliquei, até escrevendo no papel, faça, né? Vá, participe, né? Até para que os outros possam. Quando você tiver alguma matéria, eu vou pedir para apoiar, para também valorizar a sua matéria. Mas é um cara que está aprendendo, mas tem um coração grande, né? Ele só precisa tomar cuidado, assim, com influências, né? Assim, o Pedroso é um cara que por ter esse coração grande, por ser um cara até assim, não sei se é essa palavra, mas vou usar ingênuo, né? Ele meio que está se afastando do partido e está tomando, tanto assim, que ele votou contra várias ações do nosso partido, do União, e a gente não consegue entender por quê, né? Não veio ordem de cima, só conversei com ele, né? A Cláudia conversou com ele também, que era a titular da cadeira, mas, enfim, né? Águas passadas não move moinhos, ele tomou as decisões dele, tudo mais, até, né? Não sei se ele pretende ser candidato de novo, eu pretendo ser candidato, né? Tomei essa decisão há alguns dias atrás, porque, com toda a modéstia do mundo, tá? Assim como eu falei que a política precisa de pessoas como Sleiman, eu acho de coração, assim, né? Deixando de lado toda a minha vaidade, né? A política precisa de pessoas como eu também, né? Que pensam política grande, que gosta de gente, que gosta de animal, que tem uma personalidade forte, né, que não abaixa a cabeça para qualquer um, né, e que sabe tomar suas próprias decisões. Então, acho que a gente tem, sim, uma relevância muito grande. Eu sei que, na época, para a escolha de deputado, etc., ficou aquela bagunça aqui em Botucatu. O Sleiman e eu fomos os primeiros a chamar, né, tanto o Quer quanto o Fernando para conversar, porque a gente tinha muito medo do que aconteceu. Né, que aconteceu que a gente ficou sem deputado estadual, sem deputado federal, e agora a gente está aí, né, tenho que ir para São Paulo, correr atrás de bater de porta em porta. Fiz alguns contatos, graças a Deus, encontrei alguns deputados parceiros lá, mas assim, a União vem forte, né? Mas a gente precisa, claro, né, ano que vem, como eu falei, são só 12 candidatos, 4 têm que ser mulheres, né? E eu quero de verdade, eu quero 4 mulheres que queiram muito entrar para a política, queiram fazer diferença, e que, assim, que queiram trabalhar, correr atrás. Inclusive, recado importantíssimo do Igor para a gente. As mulheres vão ser muito visadas, porque se tiver aquela mulher que vai chegar lá na hora, tiver 2 votos só, e não fez campanha, nenhuma publicação no Facebook, não andou na rua, nem entregou folhetim, o partido inteiro roda. Né? Porque acontece muito isso. E isso é péssimo para a política, porque a mulher precisa cada vez mais. Dessa vez a gente elegeu 4. Uma se afastou para ser secretária, elegeu 4. Né? Mais de 1/3 da Câmara é mulher. Né? Então, assim, então a gente tem, eu creio que sim, né, tem um trânsito muito bacana com o Pardini, com todos os secretários, gosto de todos eles, tem uma parceria muito bacana com a maioria dos vereadores, e o Sleiman também tem um trânsito muito incrível, porque ele é muito respeitado na prefeitura, porque trabalhou muito tempo lá também. Então, eu acho que assim, o futuro de Botucatu passa também pela União Brasil, né, porque a gente vai precisar ser ouvido também para tomar as decisões juntos. Queria mandar um abraço ao pessoal que está participando na nossa live, Manuel Teodoro participando aqui, o Nívio Mariano Miquelin. O Nívio, inclusive, participa muito nas lives da Câmara, né? Ele é muito antenado nessa questão aí da política. Queria mandar um abraço, obrigado pela audiência, viu, Nívio? O Silvio dos Santos, também, parceiro de bancada aqui na Câmara dos Vereadores, e também o Renato Serra participando aí, acompanhando a gente ao vivo. Bom, Palinha, a gente tem acho que as pessoas não se dão conta ainda que hoje a União Brasil está sendo representado por 3 pessoas dentro da Câmara Municipal, de igual forma que é o Republicanos. 3-3, aí a gente tem 4 no PSDB e 1 no PDT. Então, a gente tem essa composição dentro da Câmara Municipal. E a impressão que dá é que vai mover algumas pessoas dentro desses partidos, que vão ser os futuros candidatos, né, novamente, mas vai também ter uma mudança de cadeira. Dentro do teu partido, você percebe algum tipo de mudança para sair ou para entrar?
Bom, primeiro quero aproveitar e mandar um abraço para o Nívio. O Nívio foi por muito tempo presidente da ABAD, né, Associação Botucatuense de Atenção Assistencial Diabético. Um cara incrível, conheço desde molequinho lá da igreja. Um grande abraço, Silvão. Um grande abraço, meu parceiraço, grande amigo. Tem outro presente que a política me deu, um cara que eu amo demais. É um cara inteligentíssimo, um cara diferenciado demais. O Silvio é um cara fora da curva. Vejo sim, viu, Fê? Algumas mudanças, algumas movimentações, não só no meu partido, mas eu ouço assim, de outros partidos, inclusive. Eu creio de verdade, assim, eu já ouvi algumas conversas de bastidores, não sei se o Pedroso continua na União, né? Eu já ouvi alguns convites para ele para ir para outro partido. E tem assim, não é segredo para ninguém, mas tem uma peça-chave para essas eleições de 2024, né? Que é um nome muito conhecido de Botucatu, que é João Cury. Nada acontece, nenhuma peça se mexe, se antes de João Cury tomar as decisões dele, fazer a escolha dele do que ele pretende, porque influencia no partido, que é o MDB, né, o que o PMDB, porque eu sei que deve ter uma migração grande para o MDB, né, de vários vereadores, por conta do João. Eu sei que vai ter uma migração grande também para o partido, para o PSB, né, o partido que o Pardini foi agora, o partido do Kassab. Sei que o PSB está se movimentando bastante, capitalizando sim, bastante, muitos candidatos para 2024. Então, assim, por enquanto, o que a gente tem é isso, né? A Cláudia, eu, Pedroso, Sleima, o André ainda está no União Brasil, não sei se vai continuar, o André Pérez, a gente precisa sentar e conversar, porque a gente precisa começar a se movimentar também. Mas eu acho assim, de verdade, eu acho que o PSDB vai ter muitas mudanças, né? O PSDB, na verdade, assim, é uma pena, né? Porque era um partido gigante também, mas que perdeu muita força, né? E não é segredo para ninguém, até o pessoal do PSDB sabe disso, então não estou atacando nem nada. Mas, assim, tanto que eu ouvia muito isso, assim, que o PSDB na eleição passada, eu via nos bastidores, quando a gente se encontrava, assim, porque a gente meio que trabalhou junto, né? Porque o PSDB vai eleger 7, o PSDB vai eleger 8, né? Então, o PSDB, assim, eles, né, porque muitos não são oriundos do PSDB, né? Teve gente que veio do PT, teve gente que veio de outros partidos, conseguiram montar um time forte, conseguiram eleger 4, né? Que é um grande número, né? Para uma. Só que, porém, assim, se os dois partidos fossem mais unidos, republicanos e União, no começo da tentamos, mas depois é notório que não foi bem sucedido, né? A gente teria 6 dentro da Câmara, e eu acho que assim, mas não é problema, porque a gente caminha muito bem com o PSDB também. Mas vai ter muita mudança, eu acho, muita mudança. Eu acho assim, que partidos que vão assim, ter as maiores mudanças. O MDB vai ter uma representatividade muito grande, não sei se eleitos ou não, mas vai ter. E o partido, né, do Pardini, PSB, ou PSD, eu não lembro agora, que é o partido do Kassab, né, que também vai ter uma migração muito grande de vereadores para lá também. A gente continua na União. Por enquanto, a gente não se altera, vamos trabalhar com isso. O único que, assim, que eu não conversei com ele ainda sobre isso é o Pedroso, né? Mas, como eu te falei, ele se aproximou muito de outras pessoas, né? Sei que há uma movimentação também do PL aqui em Botucatu, né? Patriotas começou, depois parou, mas o PL também tem feito uma movimentação grande, aparentemente, né? Então, acho que vai ter muita mudança, bastante mudança. Você falou do Republicanos e me chama a atenção algumas situações. Sem querer tocar no assunto, mas já tocando, mas o Republicanos, ele tem a impressão que dá é que é uma visão um pouquinho semelhante do União Brasil. Porém, a gente tem essa peça diferente dentro do Republicanos hoje, que é o Abelardo, que acaba destoando do que vocês estão formatando para uma política em Botucatu. Tirando o Abelardo, vamos supor que ele não tivesse no Republicanos, a conversa de vocês é boa? A conversa nossa é ótima. Assim, tanto que assim, a gente se reúne sempre que possível, Sleima, Silvio, Érica e eu, né? Porque a gente tem assim vários assuntos em comum.
vários desejos em comum, né? Inclusive hoje teve, não que tenha sido por nossa causa, óbvio, né? Mas assim, foi um pedido nosso. Tem o Sebrae abriu uma sala lá no Mercadão Municipal, e há tempos atrás a gente fez um requerimento, nós quatro. A gente costuma fazer muito requerimento juntos, nós quatro. Esse final de ano a gente deu uma segurada, cada um deu uma maneirada também nos requerimentos. Nós quatro começamos muito bem. Muito. Assim, tipo, a gente se entende, a gente vota sempre junto, né? Sempre junto mesmo, os quatro estamos sempre juntos nas votações. Então, é uma relação muito boa. Eu conversei com a Érica, inclusive, hoje, né, que dependendo como for, né, a gente não sabe, porque assim, a gente precisa montar uma chapa de 12, né, vereadores. Então, assim, de repente, até a gente precisa se unir para conseguir montar a chapa de 12. Né? Então, assim, realmente, assim, o Abelardo, não quero me aprofundar muito no assunto, a gente tem as nossas diferenças, né? A gente pensa política diferente, de uma forma, eu já falei isso uma vez, né, que quando houve aquele entreveiro entre eu e ele, eu falei isso para você aqui, o Renato estava aqui também, né, o Regis estava aqui, e eu falei isso, né, falei que assim, a gente pensa política diferente, né, e isso acabou nos afastando, acho que também eu ter sido eleito presidente da Câmara no primeiro biênio também afetou um pouco a nossa aproximação, porque a gente tinha uma relação muito boa antes, eu sempre estava nos eventos, né, ele, com o Peregrinos do Samba, ele sempre ia lá, filmava, conversava, elogiava, a gente, né, e, de repente, quando entrou, teve esse primeiro movimento, né, para a presidência da Câmara estremeceu um pouquinho. E depois a tendência foi só piorar, como vocês acompanham com certeza. Mas, assim, ele é um lobo solitário, né? Ele caminha sozinho, do jeito que ele acha que deve caminhar, o jeito da política que ele acha que deve fazer. E a gente tem que aceitar. Respeitar é outra coisa, mas a gente tem que aceitar. Mas essa aproximação com o republicano, inclusive com o presidente do Republicanos, com o Danilo, é super de boa, também é um cara, né, que a gente respeita muito, tem uma amizade bem bacana. Então, tirando ele, né, a relação é muito boa. O Pedroso já não caminha muito com a gente, mas é um cara, né, tranquilo, um cara que enfim, mas precisa de um cutucão para votar de vez em quando, como aconteceu ontem. Você já expôs, né, que União Brasil não é tão unido assim, apesar do nome. E em Botucatu a gente também observa isso muito bem. Seria o Pedroso o Abelardo do União Brasil? Não, são pessoas totalmente diferentes. O Pedroso, volto a falar, o Pedroso é um cara... eu não sei se ele tem um certo receio por ser suplente. É a primeira candidatura, a primeira vez que ele foi eleito, depois de ter tentado várias vezes, era um sonho para ele estar lá. Né? Eu sei que ele sofre bastante, né? É notório isso, assim, quando tem algumas votações um pouquinho mais espinhosas, ele sofre pra caramba. E ele... muitas vozes do além falam na cabeça dele, né, se assim posso dizer. E são vozes que vêm de todos os lados. Né? Desde dentro da Câmara, um exemplo foi a eleição para a presidência da Câmara. Né? A gente tinha um acerto, estava, né, tudo combinado, estava tudo certo entre a gente. Ele deu a palavra dele, mas na última hora assim, mudou de ideia, e outras vezes também, e sempre na última hora. Então, assim, o grande problema do Pedroso, assim, ele não tem autonomia para ser quem ele quer ser. Ele não tem autonomia. E isso, para um político, talvez seja a pior coisa que exista. Você não poder votar com convicção, com certeza. Né? Então, se você separar, ele é sempre o último a votar, ele espera ver como... Né? É uma inocência, realmente. Né? Não vejo maldade no Pedroso. Tá? Porque a gente vê vocês sempre unidos nos projetos, né? Inclusive o Silvio, a Érica, você, o Sleiman, a Alessandra Lucchesi, e o Pedroso está sempre de lado. Como o Abelardo do lado republicanos também, não há essa coalizão. E para nós que observamos, para nós que somos eleitores, estranha um pouco, né? Não teria essa condição do União Brasil direcionar melhor essa relação? Eu acho que não mais. Né? Eu acho que, assim, tem uma frase que fala assim, né, me engane uma vez, a culpa é minha. Me engane 2 vezes, a culpa é sua. Eu já fui traído 3 vezes.
né, em 3 votações, que para mim eram muito importantes, e as 3 vezes, na última hora, mudou de ideia e deixou a gente na mão. Por conta disso, né, porque ele, desde o começo, na verdade, assim, a União também se formou, como todos os partidos, na verdade, né, saiu meio que... Tanto que assim, eu ia ser candidato pelo PROS. A gente estava montando PROS em Botucatu. Não conseguimos quórum, né, conseguimos pouquíssimos, porque já tinha vários partidos do lado. Na última hora, chegaram para mim e falaram assim, tem 2 opções, o Democratas ou Republicanos. Né? E eu conhecia o André Pérez, né, do Democratas. Eu falei assim, eu vou para o Democratas por conta da minha amizade com o André Pérez. Né? E foi a melhor escolha que eu fiz. Porque eu acho que ia ser mais difícil para mim. Então, assim, mais não sei se essa é a palavra, tá? Mas vou usar. O Pedroso é inofensivo. Né? Ele não é um cara que vai tentar prejudicar, não vai querer tentar te passar por cima de você, mas ele fez as escolhas dele já, né? De com quem caminhar, como caminhar, e eu respeito a vontade dele. Assim como o partido respeita a nossa, na minha dizer, eu respeito a dele. E se ele quiser continuar no União, vai ser muito bem-vindo também, né? Porque é um cara que está tentando fazer a política do jeitinho dele também, é um cara que se preocupa com a região dele, um cara que... o Pedroso é um cara de bem, um cara de bom coração. Né? Então, assim, não sofri algumas vezes, né? Fiquei bravo de não querer nem conversar. Falei, pô, velho, tá tudo certo, falando na minha cara. Não, pode confiar, fica tranquilo. E quando a pessoa fala ficar tranquilo, para mim, eu já fico com o pé atrás. Mas, infelizmente, não tem mais volta, Ju. A gente vai continuar caminhando até o final do mandato. Não sei se a Cláudia volta em março, porque se a Cláudia voltar, ele perde a cadeira. Mas, assim, o que ele precisar de mim, ele sabe que sempre pode contar comigo, né, nos projetos, nas ideias que ele tem. Como eu acolhi ele lá atrás, hoje continuo aberto para acolhê-lo também. Né. E as diferenças que a gente tem dentro da Câmara, entre outros, vai continuar também, porque eu vi que é um caminho sem volta. Estou tentando não entrar muito em embate, assim, tá, ultimamente, né? Eu tenho um humor meio sarcástico, assim, então eu tenho usado um pouco de humor, um pouco de sarcasmo para poder... gosto das suas historinhas. Tem muita gente que gosta, tem gente que me critica também lá dentro da Câmara, vem historinha e tal. Mas é uma forma de fazer as pessoas pensarem, né, refletirem, e sempre tem um porquê, né? Sim. Não é uma historinha jogada ao léu, assim. Não, eu nunca vou esquecer do menino com um passarinho na mão. Essa é importantíssima. As decisões, quem toma na nossa vida é a gente. Né? Deus dá a oportunidade, mas quem toma a decisão da nossa vida, a nossa vida está na nossa mão. Né? Se a gente abrir ou vai apertar, é decisão nossa. Então, por isso que isso é para tudo. E na política também. Cada um faz suas escolhas, cada um tem o seu voto, e as pessoas, quando vão para a urna, também têm o seu voto, é a sua escolha. A decisão está na nossa mão. O Nível, ele fez um comentário aqui que eu acho que é propício aqui para esse momento, né? Ele falou: o mesmo aconteceu, essas vozes do além na votação do cidadão botucatuense, professor Caldas, né? Agora, eu queria entender do Nível, se as vozes do além eram do inferno ou do céu, né? Porque agora eu não entendi aqui. Mas, enfim, brincadeiras à parte, acho que já passa, vamos passar isso daí, vai. Eu tenho também outra pergunta aqui. Seguinte, nessa questão aí, lembrando a historinha, em relação às decisões, a nível do União Brasil, a gente vê a nível nacional, inclusive na origem, né, o berço do União Brasil, ali a junção do PSL, o partido que elegeu Bolsonaro, e o Democratas, que era a maior bancada também a favor do governo. Então, tem uma filosofia mais democrata. A impressão que dá, a nível municipal, é que vocês são mais progressistas. União Brasil seria o partido de direita mais esquerdista de Botucatu? Que pergunta ótima, cara. Você fez uma leitura perfeita. Olha, assim, eu acho que todo extremo, de qualquer coisa, tá? Em religião, futebol, na política, mais ainda, todo extremo é péssimo. Né? Chuva demais é ruim, sol demais é ruim, religião demais é ruim, a gente precisa saber equilibrar a nossa vida. Né? O nosso partido é considerado de centro-direita. Né? Veio num partido que era de extrema-direita, que era o PSL, e o Democratas, que era o centro, né? Centrão. Eu acho que você fez a leitura exata do partido. Assim, apesar que eu vou falar sério para você, Júlio.
nem sempre os lemas, a gente concorda em tudo também, tá? Eu de verdade, assim, eu consigo extrair muita coisa boa da direita, eu consigo extrair muita coisa boa da esquerda também, né? Mas não consigo enxergar esse extremismo como algo positivo. Porque, assim, quando alguém fala, meu pai, vamos dizer, meu pai não é nem petista, meu pai é lulista, né? Vou fazer uma declaração, meu pai é lulista. Porque ele costuma falar assim, que na época que o Lula foi presidente a primeira vez, foi o melhor momento da vida dele, onde ele conquistou as maiores coisas que ele tem na vida, né? E eu sei que muita gente também passou por isso, né? Então, ele tem essa figura. Porém, assim, eu acho que tem muita coisa errada. Eu, de verdade, assim, eu não morro de amor pelo Lula, né? Eu acho que ele faz muita coisa errada, ele fala muita coisa errada, eu sou a favor da justiça, se ele tivesse que ficar preso, eu acho que deveria ficar preso. Assim como eu acho também, muita coisa, eu não consigo, do fundo do coração, né? Agora eu não posso mentir, eu não consigo ver nada bom no Bolsonaro, né? Eu sei que vou chatear um monte de gente com isso, um monte de gente vai ficar bravo comigo, eu preciso falar. E assim, não estou nem falando politicamente, porque é um cara que foi deputado, ficou, acho que teve 7, 8 mandatos, nunca apresentou um projeto de lei, né? Mas principalmente pela postura dele. Sabe, eu acho que dá para fazer política sem ser agressivo, sem agredir a moral das pessoas, e por mais que ele fale que não é racista, que não é machista, que não é sexista, que não é xenofóbico, né, por muitas vezes ele teve falas nesse sentido. E isso me dói. Porque assim, quando alguém fala mal de alguém, quem votou no Lula é um burro, vai comer capim, não sei o que, eu falo, cara, meu pai vota no Lula. Então, de certa forma, também atacando. Né? Tem pessoas que eu amo que votaram no Lula. Assim como tem gente que votou no Bolsonaro, que eu amo também. Então, quando fala ao contrário, eu também não gosto. Né? Eu tenho a minha posição. Né? Eu não morro de amores pelo Lula. Não gosto do Bolsonaro, não gosto da postura dele. Eu acho que, assim, a própria palavra política, né, ela já traz isso com a gente. É a arte de liderar, a arte do diálogo. Né? E eu nunca consegui ver ele tendo isso. Né? Então, assim, hoje, acho que assim, se a gente não é centro-centro aqui em Botucatu, a gente pende um pouquinho para lá, mas a gente tem algumas atitudes de direito, porque a gente também compactua com o governo municipal, né, que tem uma visão também um pouco mais conservadora e tudo mais. Então, a gente procura dosar, né, extrair de cada lado, tanto da esquerda quanto da direita, o que eles têm de melhor. Né. Então, se alguém perguntar, Paulinho, eu sou centro. E não é em cima do muro, eu sou centro. Se a direita apresentar alguma coisa boa, eu voto a favor. Se a esquerda apresentar alguma coisa boa, eu voto a favor também. Né? Mas a gente é um centrão bem... Centro-direita bem mais ou menos. Paulinho, acho que em diversos momentos você percebeu que a gente está citando muito republicanos por essa amizade, esse enlace que vocês têm aqui na cidade de Botucatu, né? E uma coisa que a gente percebeu, uma informação, na verdade, que a gente teve hoje na hora do almoço, que o PP, o União e o Republicanos voltaram a discutir sobre a tal da superfederação. Ou seja, lá em cima onde se fazem uma espécie de uma coligação entre os partidos e que isso reflete, em alguns pontos, diretamente nos municípios também. E isso já aconteceu com o pessoal da esquerda, né? Eles já também, três partidos acabaram formando uma federação, só que assim, essa superfederação proposta pelo União, Republicanos e o PP é algo realmente surreal, né, no Brasil. E juntos os partidos acabam formando uma superaliança, são praticamente 150 deputados e 17 senadores, o que dá muito peso político para essa situação. Né? A federação exige que os partidos fiquem 4 anos juntos, é um pressuposto deles, com um único presidente de representações regionais e candidaturas únicas. Aí, o que reflete isso para Botucatu? Hoje, dentro do Republicanos, aqui em Botucatu, a primeira pessoa que falou, não, eu estou aqui presente, quero ser prefeito de Botucatu, é o André Spadaro. E, assim, dentro do União Brasil, até esse momento, não tem burburinho nenhum com relação a colocar uma pessoa para candidato à prefeitura. O União Brasil tem esse bom diálogo com o Queco ou não? Bom, vamos lá. É que a gente, assim, eu conheço o Queco desde a época que eu trabalhava na secretaria, né? Então
era ele que eu me dirigia quando a gente tinha os planos de castração e tudo mais. Na época da eleição para deputado, a gente conversou, né, até tivemos conversas bastante interessantes em prol de Botucatu. A gente não tem nada contra, né, a candidatura dele. Né. Porém, citou o PP também, né, nessa superfederação. E a gente sabe também que o PP, de certa forma, está se movimentando um pouco também aqui em Botucatu. Talvez haja um... Só que, de verdade, volto a falar, apesar de toda essa movimentação, eu sei que tem partido que não apoia os municípios sem ter uma indicação. Ou seja para vice, ou seja para prefeito, ou seja para uma dessas funções, eles não apoiam. Né? E tem partido que faz questão de entrar. Eu tive recentemente com o coordenador da União do Estado de São Paulo, o Manuel, a gente conversou, inclusive, assim, na hora que eu estava com ele, ligou o coordenador do MDB para ele, né, eles estavam falando das dobradinhas que iam fazer, então a cidade vai ser assim, então, e ele acabou perguntando como é que estava a situação em Botucatu, né, porque a gente sabe que o João é do MDB, né, que não tem nada a ver com a gente, assim, com o nosso partido e tudo mais. Eu vou ser sincero, eu fico um pouco preocupado com as federações, em cima com uma subfederação dessa me preocupa, né, porque me soa como um monopólio quase. Né, e isso é muito perigoso. Né, vai se formar realmente um partido gigante, né, que vai engolir, porque tem muito dinheiro, tem muito tempo de televisão, muito tempo de mídia, de rádio e tudo mais, que vai engolir um monte de partido. A gente, assim, com as federações, a gente se contar, a gente tem 9 partidos em Botucatu que estão se o Patriotas criar o partido aqui e continuar caminhando, são 10, porque as federações, como você disse, contam só. Então, são 12 candidatos, que tem dividido em 3 partidos. Tem uma federação em Botucatu que é a Rede e PSOL. Eles não conversam. Como é que eles vão dividir? Vão lançar o majoritário? Como é que vão lançar o majoritário? Se o pessoal quiser lançar, a Rede vai apoiar. A Rede não vai apoiar, porque a Rede, pelo jeito, está mais tendenciosa tendendo a apoiar o candidato do prefeito. Então, assim, vou falar de novo, espero que chegue até o João isso que eu vou falar. Né? Eu acho que a gente deu um stop em Botucatu até o João tomar essa decisão. Né? Eu vou ser candidato, não vou ser candidato. Daí o Pardini vai poder indicar quem ele foi, a gente vai, com certeza, apoiar o candidato do Pardini, independente do que o partido falar lá de cima, tá? Porque a gente tem um compromisso com o Pardini aqui em Botucatu, desde o começo, começamos junto e vamos terminar junto essa. Né? Se viesse para a federação, né, tenho certeza que, assim, não acho que o Queco queira lançar uma candidatura contra um candidato do Pardini, né? Não sei se ele seria o candidato abençoado pelo Pardini, vamos usar essa palavra, né? Mas se vier uma ordem de cima, né, eu tendo até, se for o caso, mudar de partido, né, porque eu quero caminhar com esse grupo. Eu não quero que haja um racha, como aconteceu nas eleições para deputado, e a gente ficou como está agora. Né? Então, se tiver uma candidatura do João, uma candidatura do abençoado do Pardini, e o Queco sair, o União Brasil vai ter que apoiar a eleição do Queco, a candidatura do Queco. Se houvesse a sua federação, né? Ou haveria a possibilidade do Palhinha deixar a União Brasil? Havia a possibilidade do Palhinha deixar a União Brasil. Só que eu acho assim, isso é feeling, tá? Minha opinião. Eu acho muito pouco provável que haja uma candidatura João e um candidato do Pardini. Eu acho muito pouco provável. Isso seria muito ruim para a nossa cidade. Ia ser a gente vai voltar, a gente vai relembrar 2022 a candidatura para deputado e muitas vezes passar pelo mesmo perrengue, né? Eu acho que isso é muito danoso para Botucatu. Então, eu acho que isso que a gente não corre, porque eu sei que a relação do Pardini e do João é uma relação tranquila, eles têm conversado, e tenho certeza que vai ser coisa boa de lá. Né? E eu espero que o Queco, se ele quiser realmente sair, desejo toda a sorte do mundo para ele, mas se não for o candidato do Pardini, né, e se o candidato do Pardini for o João, é óbvio que a gente vai apoiar o João, porque o João é parceiraço, um cara que eu admiro demais, um cara que foi o primeiro cara que viu política em mim. Né? Mas, assim, desejo toda a sorte do mundo para o Queco, mas, infelizmente, para mim, não dá, a não ser que ele seja o candidato do Pardini. Tá. Se precisar mudar de partido, a gente muda. No final de semana, teve ali a inauguração do Shopping da Amando, e a foto foi emblemática, né? Eu acho que tinha vários players ali da política reunidos numa só foto, que não dava para entender um grupo, mas também dava para entender que
a união estava ali de algum modo. Eu diria até que o futuro de Botucatu está naquela foto, hein? E assim... Eu queria entrevistar aquele ursinho. Ele deve ter coisas para contar. E você entendeu? Você conseguiu fazer uma leitura correta? Porque, assim, eu e a Júlia, até conversando a respeito desse momento que a gente teria aqui contigo, a gente tentou decifrar aquela foto. Mas e se tal e tal pessoas vão se unir? O que está tal pessoa na foto? Ali naquele momento, seguindo a tua linha de raciocínio, você acredita que aquela foto é quase que uma das primeiras aparições públicas dentro de um evento social da cidade, disse Pardini e João? Conta juntos. A foto primeiro. Quem está acompanhando, os nossos espectadores, que, assim, quem que estava na foto? Porque a gente não tem a foto aqui para mostrar agora. A gente viu ali o João, a gente viu o Pardini, o Kula, ele estava ali praticamente representando a Câmara Municipal. O Sleyman, acredito também que nesse tema e não faz parte de um player diferenciado dentro daquilo ali. Tinha os empresários. Estava o Panhose, também o Fábio Leite, isso, o Fábio, o Talamonte. Isso. Aí, quando a gente junta Fábio Leite, a gente ouve rumores do próprio Talamonte, aí tem o Pardini e o João. São 4 pessoas e são 2 cadeiras. Você consegue montar esse quebra-cabeça para a gente ou não? Eu posso falar o que eu gostaria para Botucatu. Primeiro, assim, olhando a foto, hein? Olhando a foto, né? Eu, assim, são nomes incríveis, né? Os que você citou. Eu acho que também tem essa aproximação. A gente todos recebemos o convite. Eu, infelizmente, estava repleto de barro. Eu estava mexendo num terreno lá para acertar as coisas do meu cachorro lá e estava sem condições de vir. Mas vi que foi muito bacana. Conversei com o Sleyman depois. Tem algumas coisinhas para fazer isso, né? Ainda. Mas eu sei que tem também ali um dedo do Ruas, né? Que ele é um cara que tem uma influência bacana. O Ruas estava também na foto. Tava. Ele é um cara que tem uma influência bacana na cidade, e como ele que está fazendo todo esse empreendimento ali. Como você citou, né? O nome do Fábio foi cogitado, né? E vou ser sincero para vocês, né? Não tenho problema algum em falar, o Fábio é o meu candidato preferido para ser prefeito de Botucatu, se o João não vier, né? Porque eu acho que é um cara que conhece muito da prefeitura. Hoje é o cara assim, que mais conhece a prefeitura, tudo passa por ele, tem uma gestão impecável, financeira principalmente, né? Porque é isso que move uma prefeitura, faz ela parar de pé, uma boa gestão financeira, né? O meu cenário ideal, né? O Dr. Talamonte também tem transitado muito por todos os lugares, e ele tem, o Dr. Talamonte é um cara incrível, que ele consegue, o Dr. Talamonte deve ter 3 dele em Botucatu, porque eu não consigo imaginar como um cara consegue estar tão presente em tudo. Ele é defensor da causa animal, apoia demais a luta das mulheres, apoia demais o autismo, apoia demais outras eficiências, apoia assim, diversas atividades e sempre presente, né? E a segurança em Botucatu, que é inegável, Botucatu é a cidade mais segura do estado de São Paulo, né? Um gestor, né, que tem um monte de gente, né, abaixo dele, do qual ele gerencia. Mas o meu cenário ideal é 2026, Pardini de candidato a deputado, João candidato a deputado. Daí tira um parâmetro quem vai ser federal, quem vai ser estadual, para mim tanto faz. Seria incrível para o Botucatu. 2 ex-prefeitos de Botucatu sendo deputado federal e um deputado estadual. E daí eu acho que assim, precisa se tomar logo essa decisão. Vai ser o Taborda, né, como tem se falado também, vai ser o Dr. Talamonte, vai ser o Fábio. São ótimos nomes. Não, então, peraí. Olhando a foto, tá. Tirando o Pardini, tirando o João, você acha que seria Fábio Leite Talamonte, então? Para mim, o meu candidato é o Fábio Leite. O meu candidato, né? Que eu acho que conseguiria dar uma continuidade incrível ao trabalho que o Pardini está falando. Apesar que o Taborda é um cara fantástico, tá? Se for o Taborda, está muito bem escolhido também, né? Um cara corretíssimo, né? Um cara eficiente pra caramba também, né? Mas aqui eu acabei nesse tempo me aproximando muito do Fábio, né? E admiro demais o trabalho dele, a seriedade, a serenidade dele em lidar com as coisas, né? Mas a decisão está na mão do Pardini, né? Mas eu volto a falar, eu acho que essa decisão do Pardini passa por
uma atitude do João. Falei assim, Pardini, eu hoje soubesse falar, João, chega para o Pardini e fala assim, Pardini, 2026 é nós, vamos escolher os candidatos a prefeito e vice de Botucatu. Né? Para mim, o cenário é perfeito. Se for pela Monte, incrível, tem uma relação de amizade gigantesca com ele, de sentar e tomar uma cervejinha e tudo mais. Né? Com o Flávio, a mesma coisa, se for o trabalho, a mesma coisa. E vocês já citaram, né? Foi citado. Tem o Queco. Eu acho, na minha opinião, né? Com todo o carinho que eu tenho, assim, eu acho que o Queco queimou um pouquinho a largada. Acho que ele podia esperar um pouquinho. Né? O lançar de candidatura lá em São Paulo, pelos republicanos, pelos deputados lá, o presidente do partido, eu acho que foi meio que assim, sabe, tipo, estou pronto já e vou caminhar. Dá uma impressão que assim, independente do que você fizer, eu vou embora, eu vou seguir. E daí a gente fica meio que, putz, agora, né? Porque é meio complicado. Mas se for ele, também de uma mão. O pai dele foi um ótimo prefeito de Botucatu também, tem a política correndo nas veias também. Então, mas é isso. Você pode replicar isso várias vezes. O meu candidato a prefeito, né, se o João não vier, seria o Fábio Leite. Né? Daí, o vice, daí, claro, óbvio que seja um vice também competente e que possa dialogar com ele, que possa conversar com ele, que eles façam uma gestão conjunta. O prefeito e o vice-prefeito caminham na mesma direção. Né? Essa separação que houve mais no final, assim, tipo, a gente não vê quase mais o André, né? Eu sinto muita pena disso, né? Porque é um cara do bem pra caramba, um cara que eu amo demais, o André, né? Um parceiraço que me ajudou muito. Mas, enfim, assim, independente do que acontecer, que todos eles, Pardini, João, Fábio, Taboda, Talamonte, Spadaro, todos tenham plena condição. Isso é o melhor para Botucatu. Então, vamos fazer o melhor para Botucatu, que a gente vai ter o nosso apoio 100% na Câmara, com certeza. Sim. Palinha, só um pouquinho, Júlia, só para continuar a linha de raciocínio. A gente já falou de várias possibilidades dentro dessa questão. Né? Se, por um acaso, o Fábio resolver sair por ele mesmo, é uma premissa que ele pode ter. Falou, não, eu vou querer sair. E, de repente, o Pardini abençoar uma outra pessoa. Vamos imaginar esse cenário. Chega o Queco e também sai. E, de repente, vai lá o PL vai e lança um candidato também. Todos ditos de centro ou de direita, enfim, não são esquerda. Aí tem a esquerda. Vamos supor que tem 5 grupos na cidade. Esses 4 mais ditos de direita, eles podem diluir os votos deles. O que pode a esquerda ter uma vantagem, uma boa vantagem em cima dessa questão, e dentro dos 4 que ficaram ditos de direita, o jogo fica meio que aberto. Não necessariamente vai ser o abençoado do prefeito, ou vai ser o PL, ou vai ser enfim, qualquer um deles. Você acha que nessa possibilidade de dispersar um pouco a direita, não corre o risco de Botucatu ter uma indecisão política e isso daí só ser resolvido mesmo efetivamente no voto, no último momento? É um risco muito grande. Daí eu volto a falar, né? Se a decisão for, eu quero ser candidato, porque eu quero ser, porque eu senti isso, vou ser sincero, eu senti isso para deputado. Não, eu quero porque eu quero, eu vou porque eu vou. Né? Tem que ir. Eu quero ver o que a Ana fala, vou lá, não, eu vou ser eleito. E eu vi muito, eu senti muito isso. Você citou nomes assim, de pessoas que eu não acredito que teriam essa postura. Eu não acho que o Fábio... É que assim, também a gente não cita nomes de quem seria o abençoado. Abençoado é uma palavra bonita, né? E se ele não abençoar ninguém? Não, o Pardini, ele vai, assim, eu acho que ele não abre mão de escolher quem vai ser o sucessor dele, eu acho que ele tem todo o direito, né? Assim como o João fez lá atrás, eu acho que é o direito dele, né? Ele falou assim, eu quero, porque até para ele ter estímulo para caminhar com essa pessoa, para poder realmente assim, subir no palanque, sem melindre, né? Tipo assim, às vezes você sobe no palanque, mas está do lado de uma pessoa que você não gosta, e aconteceu para deputado, né? A gente teve isso para deputado, porque não podia pôr 2 pessoas em cima do mesmo palanque, porque dava BO, dava problema, caminhando, arrumando, foi um problema, porque teve empurra até. Então, assim, eu acho que depois que houver essa decisão, acho que acontece agora, final de ano, comecinho de janeiro, a poeira baixa, não tenho dúvida disso, que a poeira baixa,
Se o republicano realmente quiser lançar o candidato, e como a gente falou, provavelmente vai ser o Queco, eu acho que vai ser a revelia de todo o resto do contexto, né? Mas acho que assim que essa decisão for tomada, seja o João Cury, ou seja, com o apoio do João Cury, o candidato do Pardini, o abençoado Pardini, porque em 2026 eu quero muito, rezo muito para que eles tomem essa decisão, para que saia um candidato a deputado, porque seria incrível para o Botucatu ter um deputado federal e um estadual, mas acho que depois que essa decisão for tomada, depois que o Pardini, depois das orações, que eu sei que ele é um cara muito fervoroso, que tocar o coração dele e essa conversa for finalizada, a poeira baixa. Os partidos começam a se movimentar, eu preciso montar meu time da União, porque eu não consigo montar ainda, porque eu não sei o que vai acontecer, porque depois eu monto, eu não posso montar e depois deixar todo mundo na mão, porque eu vou sair do partido. E eu não posso levar todo mundo depois também, não é sacanagem. Então, eu não quero fazer isso, então eu preciso ser muito cauteloso, né? Mas eu acho que assim que essa decisão for tomada, essa decisão majoritária for tomada, tudo se acalma, né? E eu acho que a esquerda vem com um candidato, acho que eles têm todo o direito de vir, tem todo total direito deles, é legal pra caramba, acho que é importante para a cidade, porque mostra também que aquele que está insatisfeito vai mostrar que está insatisfeito também. Mas hoje, né, a gente sabe que dificilmente, e por um bom tempo, né, mesmo com o governo federal, o sistema gerido pela esquerda, eu acho que muito pouco provável o Botucatu volte a ter um gestor de esquerda pelos próximos vários anos. Sim. Diz que o pior a gente deixa por último, né? União Brasil, vocês, representantes lá na Câmara, foi um dos partidos que mais distribuiu moções e títulos nesses últimos 3 anos. Ainda tem mais um ano, pode fazer diferente. Tirando a causa animal, você acha que a União Brasil trouxe realmente projetos que mudaram a cidade de Botucatu? A causa humana foi pauta nesses 3 anos e teve projetos que realmente causaram impacto na cidade, além das moções e dos títulos? Bom, vamos lá. Porque isso é uma informação que eu não tinha, tá? Porque eu faço muito poucas moções. Na verdade, faço muito requerimento também e nunca fiz uma indicação até hoje. Acredito até pela união que vocês têm com os outros, sim, né? Sim, quando eu faço geralmente requerimento é em conjunto com alguém, o pessoal quer assinar, vamos assinar junto e tal. Porque eu gosto de tratar direto com os secretários e tal. Mas vamos falar, né? A primeira lei que foi aprovada na Câmara, nessa gestão, foi uma lei do Marcelo Sleima, que é a lei do primeiro emprego. Todas as empresas que estão se instalando hoje no Distrito Industrial 3 e 4, todas as novas empresas, precisam ter pelo menos 2 funcionários que seja o primeiro emprego, né? Eu e o Marcelo Zema, a gente faz parte da comissão de pessoas com pessoas da direita, das pessoas com deficiência da Câmara, né? Caminhamos muito no que diz respeito ao autismo, né? Graças a essa inclusive a Alessandra e ela fazem parte também, graças a essa comissão, a gente conseguiu evoluir muito em Botucatu, conseguiu ter números precisos, né? Que eu acho que assim, muita coisa é pautada em número. A gente não tinha o número de autistas em Botucatu. A gente tem uma estimativa hoje de mais de 1.100 autistas em Botucatu. A gente está falando até 14 anos, mais de 1.100. Né? Muitos em tratamento, sem tratamento, alguns nem diagnosticados ainda, não tem um diagnóstico fechado. Né? Hoje a gente tem a PAI que trabalha com eles, a PAP que trabalha com eles, a DEFIB alguma coisa, e fora isso, né, está se montando então um centro de diagnóstico aqui no Espaço Saúde para isso. Foi uma luta nossa, como assim, né, do União, então eu sou do União Brasil, então eu fiz um projeto de lei, apresentei junto com a Alessandra, que é o Tempo de Despertar, que é um projeto voltado para homens que praticaram violência doméstica. Claro, não crimes muito pesados, né, mas assim, violência física, leve, psicológica, eles são orientados, são indicados pela juíza, né, a frequentar 8 encontros, né, e precisam passar por esses encontros para poder voltar ao convívio, né, da sociedade, não necessariamente com a esposa, né? E espero que isso é algo muito preocupante. As mulheres, elas têm muito medo
de se afastar, perder esse vínculo, muitas mulheres saem de casa porque não tem como trabalhar. Inclusive, um dos projetos que passaram pela casa, que é da Cláudia, que também é da União, Tem Saída, que é uma parceria com as indústrias, que prioriza o primeiro emprego, o emprego para as mulheres que são vítimas de violência, para elas poderem se sustentar para poder sair de casa. Instituto em Botucatu, a semana do diabetes, que é um tema muito importante, uma doença silenciosa. A gente teve esse ano, já foi o primeiro ano que teve, não foi um estouro, mas consegui aproximar a BAD da Secretaria de Saúde, que foi muito importante, né? Eles viviam meio que rachados, então conseguimos aproximar eles. Também consegui instituir em Botucatu a Semana de Doenças Pulmonares, né? Tem um projeto na Unesp, que é o Inspire, né? Que é dessa médica que eu falei, a doutora Suzana. Fez um trabalho incrível, mais de 300 atendimentos esse ano de pessoas que querem parar de fumar. Houve uma preocupação muito grande com esse novo cigarrinho eletrônico, o vape, né? A gente quer também trabalhar alguma coisa, e é um trabalho difícil de ser feito, porque o vape não é nem legalizado no Brasil. Então, como é que a gente vai pôr o que é proibido usar? Então, assim, estamos tendo problemas, a doutora Suzana tem me ajudado nisso. Instituto em Botucatu, a Agenda 2030, e olha que bacana, esse ano, pela primeira vez, a Unesp Botucatu teve como projeto de extensão a Agenda 2030. Né? Eles fizeram 120 alunos, dividiram em 10 grupos de 12 alunos, e eles foram visitar 10 instituições de Botucatu para trabalhar as UDS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui de Botucatu. Eu e o Islã, principalmente, a gente participou de todas as leis de isolamento aqui de Botucatu, de todas as reuniões, a gente faz parte dessa comissão. A gente faz parte da comissão que está desenvolvendo também o projeto do entorno do Rio Pardo, para poder preservar e, ao mesmo tempo, poder levar o progresso para aquela região. Então, assim, entre outros, né, o SDM também apresentou muitos projetos também. Então, assim, muita preocupação também com várias áreas. A Causa União, na verdade, assim, de projeto, a gente não apresentou nenhum até agora, porque o projeto que veio, que é o da Lei de Proteção Animal, claro que, assim, eu que ajudei a escrever a lei, junto com a Érica, com o Ney, da Vigilância Sanitária, com a veterinária também, com os veterinários do Canil, a gente escreveu, mas ele veio via executivo. A gente mesmo, da Causa Animal, a gente foi mais, assim, tentando trabalhar alguma conscientização e tudo mais, né? Então é isso, né? Na verdade, assim, tipo, eu acho que tem pessoas que merecem, né, receber uma moção. Em relação aos títulos, são 4 que a gente tem para dar, né, em 4 anos. Eu já dei 3, ia dar o 4º, mas as vozes da lei impediram, né? Um abraço, professor Caldas, Deus abençoe muito o senhor, obrigado por tudo que o senhor fez para o Botucatu, independente do título ou não. Então, assim, eu acho que, na minha visão, tá, os meus títulos, o primeiro título que eu dei, né, foi para um cozinheiro. Ele não é conhecido na cidade, mas sempre prestou serviço voluntário em tudo quanto é festa de igreja da cidade, nos eventos, nos retiros de jovens. O segundo título que eu dei foi para o Pessoal CIDS, né, que também não é conhecido na cidade, mas foi ele que praticamente deu início a Monte Hora aqui em Botucatu. Né? A primeira ação de saúde que teve lá foi embaixo de uma árvore, pesar aquelas crianças, se penduravam no galho da árvore, e foi ele tinha uma Brasília, ele que levava as pessoas até lá. Ele foi o meu segundo título. E o meu terceiro título foi para a Cláudia Gabriel, secretária de Educação de Botucatu, muitos anos vereadora da cidade. A Érica também apresentou títulos muito expressivos, para o Dr. Carlos Magno, para o Igor, né, o Isema também, para o Dr. Mauro, uma sumidade aqui em Botucatu, do fórum e tudo mais. Então, assim, a gente tem 4 títulos, né? Eu acho que alguns títulos, não, assim, vou falar de tudo, assim, tá? Não, pode incluir os nossos também no meio. Alguns títulos me soam politicagem, não vou negar, tá? Alguns títulos têm um ar de politicagem muito grande. Não estou falando que não merecem, né? Mas eu acho que, assim, quando você vai ler um título, você tem que ler o que esse cara fez de verdade para o Botucatu. Quanto tempo ele está lutando, trabalhando para o Botucatu? 20, 30 anos, 40 anos. Né? Porra, se esse cara que é mais Botucatu, tem mais tempo de Botucatu do que eu, se ele não merece, quem merece, né? Mas, assim, é isso, né? Tipo, eram 4, né? E tem gente que não gosta de dar. Eu vou ser sincero, assim, uma coisa que eu não gosto muito de dar, eu sei que é importante, mas não gosto de dar, é o nome de rua. Né? Quando vem pedir, eu falo assim, ai, você não quer pedir para outro, tá? Porque eu não gosto muito, né? Tipo, assim, porque eu até brinco, porque hoje, cara, nada contra, assim, mas
provavelmente o nome de rua vai parar num lugar bem distante, onde a família, onde o cara, de repente, nunca passou, porque não tem mais aqui no centro da cidade rua. Não vou tirar a mando de base, colocar o nome de alguém, tirar o nome da praça, não faz sentido, né? Mas, como eu te falei, como a gente caminha junto, eu não sei o Pedroso também, não sei se ele faz muita moção. Se tem muita moção, é em conjunto, geralmente, com o Silvio, com a Érica. Se der uma pesquisa, você vai ver. Porque o Silvio gosta, a gente fez, inclusive, uma sequência de... Ele que sugeriu, convidou a gente para os bares, né, por isso, assim, os que têm mais de 20 anos em Botucatu. Cara, foi muito legal. Tem outros lugares que a gente fala, porra, que bacana, mas você precisa ver a emoção de quem recebe, sabe? Assim, às vezes, para pessoas tão simples, assim, a gente dá também, sabe? Fala, pô... uma emoção, o pessoal fica... nunca... E agora vai ter dos voluntários, né? Isso. Mas, olha, outra coisa muito bacana, cara, porque, assim, não são reconhecidos. Tem gente que trabalha nos bastidores, né? Que nem assim, a gente está nós três aqui, né? Eu, o Fernando, você, mas o Regis está sentadinho ali, ó. Não tá o Regis é o mais conhecido. Não, assim, mas ele não está aparecendo aqui atrás, ele está por trás dos bastidores. Né? E esses voluntários são essas pessoas, né? Em todas as áreas. Né? Eu citei o exemplo do Sócio. Vocês foram voluntários desde sempre. Né? Eu sou voluntário. Né? E, assim, eu não uso da vereança para ser voluntário. E eu não gosto de ajudar pontualmente como vereador. Se alguém me pede uma ajuda pontual, a não sei que seja alguma coisa tipo assim, que seja o que precise de acesso a um secretário, ou que algo que eu já tentei isso, já tentei aquilo, não consegui, vou te ajudar. Mas se for alguma coisa extra câmara, assim, tipo, estou precisando de um saco de ração aqui, o Palhinha, munícipe, ser humano, vai te ajudar. Né? Preciso pôr, o Palhinha vai te ajudar. Né? O meu papel como vereador é pensar macro. Né? Então, assim, a gente tem um projeto, a Érica, que é criar um banco de ração em Botucatu. Né? A gente tem até quem doe ração, que são grandes empresas que querem doar. Só que, assim, com essa guerra que existe em Botucatu, é uma guerra, cara, que é incrível. Só que eu percebi que é em todo lugar, viu? No autismo também tem umas rusgas também, mas a causa animal ganha de todos. Os senhores feudais, né? Das causas. Porra, olha, eu vou falar para você, tipo, de verdade, assim, a primeira vez que eu presenciei o ódio na minha vida, de verdade, assim, porque eu vi muito tempo dentro da igreja, e eu sou muito bananão, assim, para perdoar, sabe? Tipo, eu me afasto, mas eu sou bananão para perdoar, tipo, eu esqueço, não guardo nem dinheiro, quanto mais mágoa, né? E assim, a primeira vez que eu sentei para conversar com alguns protetores, falei assim, mas fulano vai estar lá, então não vou. Eu já ouvi de protetor, falando assim, tipo, mas fulano de tal já está ajudando esse cachorro, então não vai ajudar. Eu já vi protetor falando, mas cada coisa que você não acredita. Eu falei, cara, é ódio. É um ódio mortal. Eu falei, cara, eu nunca vi isso. A primeira vez que eu vi o ódio personificado foi quando eu entrei e tentei, ódio. Por quê? Não sei, porque todos começaram juntos. Todos começaram no mesmo movimento lá atrás, com a sei o quê, depois veio juntando, separou, juntou, separou. Eu tenho foto antiga, que está no Facebook, de todos eles juntos dando risada, abraçando, cuidando de cachorro. Agora não podem se ver, cara. É incrível. Então, assim, desviei do assunto, mas é isso. A gente trouxe muito projeto. Olha, eu ouso dizer que talvez tenha sido o partido que mais trouxe projetos relevantes para o Botucatu. Por isso que eu falei que era difícil lembrar tudo. Eu queria fazer só um parêntese nessa situação. Hoje a gente recebeu no Alfa Notícias o vereador Kula, né? E entrou justamente nesse assunto das monções, né? E eu estava falando para ele, falei, olha, eu acho que a atribuição de vocês é isso, a atribuição é nome de rua, e é muito criticado pela população, né? Só estão lá para dar nome de rua, mas não senta, não vem na Câmara Municipal e pega ali as 2, 3 horas que vocês estão trabalhando e entende o contexto de tudo. Porém, eu faria um parênteses nessa situação com relação à monção, à questão das homenagens e tal. Eu colocaria um dia separado. Até o Kula falou, se não me engano, ele falou sobre a Varé, que é um dia separado que é utilizado só para isso. Inclusive, algumas entregas vocês estão fazendo de sexta-feira, né? Eu acho que essas homenagens, essas honrarias, se deixasse num dia separado, porque daí torna-se mais produtiva a segunda-feira para trabalhar os assuntos da população. Deliberações, né? Exatamente. É título de sugestão, acho que pode ser levado isso daí para a Câmara até um dia, porque depende de mudanças de regimento interno, a gente sabe que não é tão simples assim, mas de repente ficaria uma sessão mais tranquila, é uma sessão mais família, não deixa as pessoas esperando até o final lá, que é um problema. O vereador Kula falou, ele falou, a minha homenagem lá da última semana ficou por último.
e já o horário era muito já adiantado e não deu para ler ali tudo. E a família estava lá esperando. Então, eu acho só fazer num dia separado todas essas homenagens seria uma melhor escolha. E também com relação à Monção, eu acho assim, Palinha, não é específico para ninguém. Isso é bem genérico das últimas vezes que eu tenho visto os homenageados ali receber essa honraria. Assim, se eu sou jornalista e eu desenvolvo um trabalho para a comunidade fora dos microfones, que não é a minha função, eu acredito que pode ser homenageado. Ah, não, eu tenho um trabalho social lá que eu tiro o meu domingo, fico o dia inteiro lá, num trabalho assim, assado, fora do meu trabalho. A Júlia é médica. Eu acho que dar uma premiação para ela por ser médica, eu acho que não faz tanto sentido. Agora, se ela vai lá e dedica um dia todo dela lá dentro de uma outra comunidade, extra trabalho, acho que é muito legal. Então, assim, as minhas restrições com relação a essas homenagens são isso. Ainda mais quando se envolve funcionário público. Porque daí é meio estranho. Eu acho que se for para dar uma homenagem para um funcionário público, deveria estender a todos. O lixeiro ele deveria ter, como você falou aí, que uma das primeiras você deu para um funcionário mais simples, tal. Eu acho que é muito legal isso daí. Mas por que você deu? Aí tem o motivo. Não, porque ele faz determinado tipo de ação. Isso eu acho muito legal. Extra, né? Além, né? Além. Exatamente. Eu acho que tudo tem que ser além. Ah, não, mas ele é um ótimo comerciante. Ele é um ótimo médico, é um ótimo advogado, servidor da prefeitura. Só por causa disso, para mim, não faz muito sentido. É obrigação, né? Ele já está sendo pago para esse tipo de coisa. Né? Mas é um pensamento, é uma questão só minha mesmo. Eu queria só fazer esse parênteses, porque eu comentei isso também com o vereador Kula e achei também pertinente falar isso daqui nesse momento também. Adorei a ideia, porque, assim, às vezes, você já acompanha, né? Tem sessão que é meio pesada, né? A de ontem foi. Sim. Aí a gente foi tenso, não sei o que, estava todo mundo com o nervo fora da pele, cara. Sim. Primeira palavra que eu falei, eu já levei uma invertida, eu falei, tá doido. Daí eu provoco com um sorriso, na hora que eu subo na tribuna, eu faço uma piadinha, né? Enfim. Mas acho interessante, porque eu acho que não é legal isso, cara, porque não dá. E outra, o que você falou é verdade, já aconteceu, é que a gente tem que correr, né? Porque daí, assim, você não lê os requerimentos de forma correta. Tem gente que quer pedir para ler na íntegra, não dá tempo de ler, porque às vezes é um texto que é importante que a população entenda, porque às vezes só a emenda não reflete o que é. E tem gente que já aconteceu de não se lida a moção de alguém que estava lá. A pessoa tem que voltar para casa e depois tem que fazer a moção de novo. Acho ótima ideia. Acho que, assim, o Kula vai levar para a mesa diretora, mas, assim, quando eu tiver a oportunidade de conversar com ele, acho a sugestão, a entrega a gente já está realmente fazendo, ou faz um pouco mais cedo, na própria segunda-feira, tipo 6 horas da tarde, e entrega, ou então tem gente que faz durante a semana, sexta-feira, tudo mais. Né? Acho uma ótima ideia, e eu concordo contigo, né? Assim, a gente ser... É complicado, imagina ser premiado por algo que sou obrigado, porque é minha obrigação fazer, realmente é complicado mesmo. Né? Eu acho que assim, a gente tem que... não pode, eu tenho esse termo, professor, eu sou vegetariano, não deveria nem usar, não vou usar, não pode virar carne de vaca. Né? Não pode ser algo, tipo assim, mas todo mundo recebe. Fica banal, né? Fica banal. Tipo, perde o valor, né? Todo mundo recebe, porque a gente fala, o título é a maior honraria, só que a moção, é algo muito importante. Né? Sempre foi algo, quem que recebe? Alguém que fez algo muito especial para o Botucatu. Quando a gente recebeu a nossa, nós fizemos um coquetel aqui, ficamos muito felizes, recebemos a família, foi muito bom. Mas eu acho que, assim, quando é desse tipo, né, você sabe que eu sempre elogio, eu valorizo demais o trabalho do jornalista. Né? De verdade, assim, eu acho que Botucatu, cara, assim, é um celeiro de ótimos meios de comunicação. Né? A imprensa de Botucatu, assim, ela é privilegiada assim, no conteúdo, no trabalho. Tem alguns que pegam um pouco o nosso pé, mas assim, tipo, gratuitamente, sabe? Mas nunca também chama para conversar, nunca perguntou a nossa opinião de nada, mas gosta, toda semana está lá. Tem uns que pegam no pé, mas chamam. Chama assim, eu adoro. Eu de verdade, eu adoro conversar e tudo mais. Mas é que assim, você falou é que às vezes o jornalista ou a imprensa de Botucatu faz um papel
que às vezes assim, é como se fosse um 12º vereador de Botucatu. Porque leva uma demanda direto para o Pardini, eu levo uma demanda direto para o vereador, e o vereador está ouvindo, pô, então, vou ver isso aí já para você. Então, assim, eu achei fundamental. Eu acho que é necessário reconhecer. A gente só não é pago para isso. Oi? A gente só não é pago para isso. É um trabalho voluntário. Quando for, eu já vou pensar nisso já. Né? Mas é isso, eu acho que a gente... Né, eu acho que só que, infelizmente, cara, são 11 cabeças que pensam diferente, né? Então, tipo, é difícil, talvez se mudasse a regra de uma forma inteira, completa, mexer no rendimento, talvez ser de outro dia de semana, acho que seria muito bacana, porque daí seria uma sessão leve. Vai quem quer ir, aqui vai ser votada a moção naquele dia, né? Mas vai quem quer ir, né? Prestigiar, tudo mais. Se o vereador não quiser ir, de repente pode ser facultativo, né? O vereador não ir também. Mas eu acho que seria muito bacana, porque seria uma sessão leve, sabe? Terminar com uma foto gostosa, todo mundo, bem num clima bacana, né? Achei que ontem ia ser esse clima bacana, a última sessão do ano foi hoje, vai ser Jingle Bells, né? Que nada, mano. Pô, o pessoal estava soltando... cenas para os próximos capítulos. Ficaram... Nossa, o pessoal estava soltando fogo pelas ventas, lá. Tinha 2 lá que estavam... Nossa, não parava de jeito nenhum. Falei, caramba, mano, hoje o negócio está... Mas eu fiz questão de fazer a minha fala com tranquilidade, citei o regimento interno, de como deve ser a postura de um vereador, porque assim, a gente acha, vereador não pode falar o que quer lá. A palavra fala assim, que tem que usar termos de acordo com a sua posição. E eu acho que a posição do vereador é uma posição de respeito. E você tem toda a autoridade para falar isso, porque você é formado em gestão de pessoas, Sou formado em gestão, sim. Eu acho que, poxa, dá para fazer política desse jeito, né? Mas, enfim, passou, eu contei minha historinha ontem lá, consegui encerrar, né, deixando uma mensagem positiva para a população, para elas refletirem, né, da forma como a gente enxerga o mundo, tem que enxergar de forma positiva, porque se a gente abaixar a cabeça, o mundo engole a gente, né? A gente não pode deixar isso acontecer, não. Muito bem, Paulinho, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Acho que toda vez que você vem aqui é muito bacana, realmente estar vendo. É um olhar diferenciado, é um olhar bem diferente dos outros políticos que tem na Câmara, ali na Câmara Municipal. E é muito bacana entender que você tem um olhar diferenciado, mas um olhar voltado para o bem da população. Acho que isso daí é muito bacana. Às vezes são olhares diferentes, né? A gente já recebeu, principalmente aqui no nosso jornal, todos os vereadores, e às vezes tem uns que são um pouco mais agitados, tem outros que são mais comedidos, e aí e a gente vê que a Câmara são feitas de botucatuenses, são feitas de pessoas do bem, que, dentro das suas visões, entendem o seu jeito de fazer política, conforme o entendimento de cada um, né? Mas é muito bacana. Agradeço muito a participação aqui com a gente. Sempre que precisar, nunca a gente se furtou em dar voz, dar espaço para vocês aqui na Câmara Municipal, aqui na Rede Alfa de Comunicação, e agradeço muito a tua participação aqui com a gente. Viu? Eu que agradeço, Fê, pelo convite, estou sempre à disposição. Júlia, prazer poder... A gente não fez dueto, mas tudo bem. Então, Regis, grande abraço, sempre carinhoso demais comigo, toda vez que a gente se encontra... Tem uma energia incrível esse rapaz. Um beijo para minha namorada, está sentada também com a gente, acompanhando. E o rapazinho aqui, quem é que é seu filho? Nosso filho. Os seus filhos, o filho de vocês. Obrigado, acompanhando aí, jogando um joguinho, mas está acompanhando a gente também aqui. E mandar um recado para a população de Botucatu, né? Deus abençoe a todos, um Feliz Natal. Um ano de 2024, né, que seja o seu ano de muitas conquistas, muitas vitórias. E o que eu puder fazer, tiver dentro do alcance, né, do vereador Palinha, né, o que for incumbência do vereador Palinha, eu nunca, né, vou negar de estender a mão, de fazer o que é minha função. Né? Não vou furar fila para ninguém, não vou quebrar galho para ninguém, mas o que for para fazer a população, para melhorar a situação de Botucatu, pode contar comigo sempre. A Câmara está sempre aberta, eu estou sempre lá, né? E estou sempre à disposição mesmo de vocês também. Deus abençoe o Natal de vocês, né? Região, Deus abençoe o Natal de todos e paz e bem a todos. Júlia, obrigado mais uma vez. Obrigada, Fernando. Obrigada, Regis. Obrigada, Palinha, pela oportunidade. Eu, na maioria das vezes, estou nos bastidores, e às vezes nem nos bastidores, né? Porque
eu sou médica e exerço a minha função ainda, mas a comunicação me picou, né? E a gente fica... Renatão, esquece, irmão, já perdeu a sua vaga. Já eu acho que a gente vai ter que ter outra cadeira aqui, Renatão, eu gostei da experiência. Boa sorte para procurar um novo emprego aí e tal, mas já era, brincadeira, Renatão, parceiraço. Mas eu acho que dentro não só da política, a gente precisa de representantes femininas, mas na comunicação Botucatu também, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade e ter outras chances dessa, inclusive, de estar falando de política, que é uma coisa que eu tenho uma paixão imensa, mas gosto de ficar nos bastidores. Ainda não tenho pretensão ainda, né? A gente tem um processo ainda a alcançar, a ser preparado, mas nós estamos à disposição. No Brasil está de portas abertas, né? Já me chamaram em outros partidos, mas vamos lá. A gente precisa e torce para que todos os partidos realmente tenham, independente de ter as federações, as coligações. Talvez eu não tenha oportunidade de falar isso aqui nos microfones do Conexão Alfa, mas a gente torce para que todos se unam num bem comum que é Botucatu, né? E a Alfa tem esse objetivo, é nosso lema, o melhor para Botucatu, né? Independente, imparcial, a gente tem um posicionamento de defender mesmo a população e apresentar, né, tanto ao poder público, à Câmara Municipal, ao Executivo, enfim, as demandas da população. Essa é hoje o objetivo maior da Rede Alfa, todas as nossas vertentes, aí, desde a produtora Alfa, a TV Alfa, a Rádio Alfa e o portal Alfa Notícias. E ser também espaço de divulgação para vocês, né? Então, eu agradeço por você ter vindo aqui. Eu acredito que algumas perguntas não foram fáceis, mas eu acho que, para a população, foi muito importante conhecer um pouco mais de você, conhecer, né, a dimensão que é a União Brasil a nível, né, municipal. E a gente torce para que o melhor aconteça nessas eleições. A gente não quer que se repita o que aconteceu em 2022, porque o que acontecer a nível municipal é o que vai acontecer em 2026. Então, a gente torce e insiste para que eles divulguem logo, né, os abençoados, enfim, porque é um pleito que vai ser muito difícil e, a partir de abril, a corrida vai ser muito intensa. Então, quanto antes isso acontecer, até para o nosso trabalho, enquanto divulgação, enquanto rede, né, de comunicação, também vai ser mais fácil se eles divulgarem antes, né, esses nomes, né, esses players. Mas eu quero agradecer, né, mais uma vez, agradecer o nosso público, agradecer os internautas, os nossos telespectadores e desejar a todos um Feliz Natal, né, e que a gente esteja aqui após, né, essas festas com Conexão Alfa, trazendo muito mais informações sobre a política em Botucatu, sobre essa dinâmica, né, que a nossa cidade necessita. Muito bem, semana que vem a gente não teremos, então, o Conexão Alfa, vai ser um dia após o Natal, a gente vai fazer uma pausa estratégica e liberar a equipe para descansar um pouquinho, e a gente volta aí na primeira semana do ano de 2024, em janeiro, com mais um Conexão Alfa. Muito obrigado a todos aí que estiveram aí na nossa live, participando com a gente, também o pessoal acompanhando pelo canal 8, Net Claro Botucatu. Um forte abraço para vocês, até mais, boa noite.